Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 4, gravado hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Hoje vamos repercutir a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2-0, atuando no Maracanã, ontem, quinta-feira, dia 1º de junho. E, dessa forma, o Flamengo avança para a próxima fase da competição nacional, eliminando um dos principais rivais, num jogo que a gente vai tentar destrinchar aqui algumas questões relacionadas a essa grande vitória do Flamengo, uma vitória maiúscula, para muitos até surpreendente da forma como foi. O Flamengo atuando com menos posse de bola, mas sendo muito eficaz, principalmente no sistema de marcação, sabendo se defender, controlando o jogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos repercutir a declaração do Gabigol após o apito final, uma entrevista para o jornalista Eric Faria, da Rede Globo. Gabigol respondeu ali, foi bem, como ele gosta de usar a palavra, contundente em suas palavras, e uma pequena projeção para o jogo de segunda-feira, dia 5 de maio, contra o Vasco da Gama, outro clássico, dessa vez jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, pela 9ª rodada. Vamos começar então falando sobre essa grande vitória, como eu disse. O Flamengo vence o Fluminense com gols de Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Arrascaeta marcando no primeiro tempo, Gabigol marcando e fechando o placar no segundo tempo. Já ali mais para o final do jogo, o Flamengo teve um pouco de dificuldade para matar a partida, poderia ter feito isso, teve várias oportunidades, mas não o fez. O que me chamou muito a atenção no jogo de ontem foi a forma como o Flamengo atuou. O Sampaoli optou por uma escalação com 3 zagueiros, ele tirou o Pedro do time e colocou o Davi Luiz. Dessa forma ele atuou numa linha de 3 ali atrás, com Fabrício Bruno, Davi Luiz pelo meio e Léo Pereira caindo pela esquerda. No meio de campo, ele colocou o Eric Pulgar à frente desse sistema de defesa e fez uma linha de 4 com os 2 alas, um de cada lado, Wesley e Ayrton Lucas, Gerson e Thiago Maia mais centralizados, e na frente o Arrascaeta com o Gabigol. Na verdade, um 3-1-4-2 praticamente, que o Sampaoli escalou ontem. E isso me chamou muito a atenção porque muita gente fala que o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, como se isso fosse uma regra, uma lei, e que na verdade não é assim que funciona. Desde que o sistema seja treinado e bem implementado, o Flamengo pode sim jogar com 3 zagueiros. E isso ficou nítido ontem. O Flamengo jogou muito bem atuando com 3 zagueiros. Não existe uma regra no clube, no estatuto do clube, que proíba a equipe de jogar com 3 zagueiros. E como o Flamengo atuou ontem, atuou muito bem. Mas, como eu disse, de uma forma um pouco diferente daquilo que a torcida está acostumada. Torcida essa que fez bastante barulho nas arquibancadas, apoiou do início ao fim, chamou a atenção porque escutávamos durante a transmissão a torcida cantando freneticamente, a todo instante, incentivando a equipe, incentivando o time, apesar de todo o imbróglio que se desenrolou aí durante a semana, de declarações, de matérias jornalísticas, de jornalistas dizendo que dentro do Flamengo há um racha, existem panelas. Inclusive, me chama a atenção porque certa vez, não sei se vocês vão lembrar desse acontecido, desse ocorrido, o jornalista Vênia Casagrande, ele estava dentro do Ninho do Urubu para fazer uma entrevista, uma matéria com o Thiago Maia. E, em certo momento, o Diego Ribas, ele invade essa sala sem ser convidado e chama o Vênia Casagrande de o jornalista de meias, o homem de meias verdades. Por que o Diego fez isso? Porque, na época, o Vênia já tinha feito algumas matérias no seu site, lá no seu canal, dizendo que existia uma panelas dentro do Flamengo, e essas panelas, dentro desse racha do elenco, um dos líderes seria o Diego Ribas. Então o Diego ele foi ali, até eu vi naquele momento, de uma forma mal educada,
como se ele estivesse agindo dentro de sua casa. O Flamengo não era a casa dele, né? O Flamengo é uma instituição que tem que ser respeitada. Então, desde essa época, já rola um murmurinho de que o Flamengo possui algumas panelas, possui algumas lideranças, que existem confrontos de liderança, e durante o decorrer dessa semana houve isso, houve até protesto da torcida, da raça rubro-negra, torcida organizada, colocou faixas na porta do CT, né, dizendo que os caras tinham que correr, que eles não estavam acima do Flamengo, etc e tal. E mesmo assim a torcida foi para o Maracanã, apoiou do início ao fim e foi premiada com uma grande vitória, uma classificação do Flamengo para as quartas de final. Dentro desse sistema dos 3 zagueiros, qual a ideia do Sampaoli? A ideia do Sampaoli era povoar o meio de campo e dificultar a saída de bola do Fluminense. Por quê? Porque ele espeta os 2 alas quase jogando como pontas para marcar a saída de bola do Fluminense. O Fluminense teve muita dificuldade para sair jogando, apesar da imensa posse de bola que teve, superior à do Flamengo, né? O Flamengo chegou a ter 29% de posse de bola num dos tempos de partida, né? Segundo aqui o site SofaScore, por exemplo, nós temos aqui, ó, no primeiro tempo, o Flamengo teve 30%, no segundo tempo o Flamengo terminou com 28% de posse de bola, né? Somando os dois tempos, o Flamengo terminou com 29% e o Fluminense com 71%. O Flamengo finalizou 12 vezes contra 9 do Fluminense, sendo que 5 dessas 12 foram no gol e do Fluminense foram 2 no gol dessas 9. Ou seja, o Fluminense não chegou de forma efetiva ao gol do Flamengo. O que isso nos remete ao quê? A uma análise de como o Flamengo marcou melhor nessa partida. Isso me chamou muita atenção. Mesmo o Fluminense ficando com muita posse de bola, mas o Flamengo soube ocupar os espaços, né? A gente fala tanto dessa questão da discussão do jogo posicional, né? Achar que o jogo posicional é um jogo de totó. Tem jornalista que fala isso. Eu sou extremamente contra essa fala, porque o jogo posicional você está tratando que a posição do jogador. A posição do jogador, ela está relacionada aqui ao espaço que esse jogador ocupa. E se o jogador ele busca o melhor espaço, a melhor posição dentro de campo, o jogo flui de maneira mais produtiva e até mesmo defensivamente. Não adianta nada você correr desesperadamente atrás do adversário se você não ocupar o espaço de maneira correta, nem na fase defensiva, nem na fase ofensiva. Então o Flamengo ontem soube marcar, soube anular, principalmente as armas, né, mais fortes que o Fluminense tinha. O Fluminense ontem ele entrou desfalcado, né, do seu setor esquerdo praticamente inteiro, né, o Felipe Melo que joga como zagueiro pela esquerda, o Marcelo que joga como um falso lateral ali pela esquerda e o Keno que joga mais à frente na linha espetado pela ponta esquerda. E nenhum desses 3 jogadores atuaram. E o Sampaoli fez o quê? Procurou exatamente explorar esse setor mais debilitado do Fluminense. Então o Sampaoli, em termos de estratégia de jogo, ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz, soube armar bem o Flamengo, marcando em cima, dificultando a saída de bola do Fluminense. E com isso o Flamengo soube aproveitar a primeira oportunidade que teve. O Fabrício Bruno escora a bola para o meio, o Arrascaeta completa de cabeça, fazendo o primeiro gol do Flamengo. O uruguaio que veio aí se recuperando de uma contusão, treinou durante a semana, foi confirmado para a partida e mostrou como ele é decisivo, como ele é importante para esse time do Flamengo. Muita gente dizendo que não pode jogar esse, não pode jogar aquele. A questão não é que não pode jogar desde que o jogador esteja inteiro, desde que o jogador tenha a possibilidade física de competir. Aliás, essa palavra competir é uma palavra que eu posso usar para definir o Flamengo ontem. O Flamengo competiu como não vinha competindo anteriormente. Por isso que eu falo que é um Flamengo diferente. O Flamengo ele competiu contra o Fluminense, ele soube jogar o jogo contra o Fluminense. Isso me deixou muito feliz, por sinal, porque o Flamengo não vinha sabendo, né, como atuar dentro dos jogos, exatamente pela falta de empenho dos jogadores, que isso ficou evidente nos jogos anteriores, o que não aconteceu ontem. Jogadores correndo, se doando, marcando, né, partindo para cima, não dando mole, não dando espaço para o Fluminense. Isso me chamou muito a atenção. Então, assim, é um Flamengo diferente.
né? Mesmo com a menor posse de bola, o Flamengo foi mais criativo, como eu citei aqui no site do SofaScore na estatística da partida, né? Então, um número também que me chama muito a atenção é esse aqui, ó, o número de desarmes. O Flamengo desarmou 31 vezes o Fluminense, e contra 11 do Fluminense, do rival. Então, assim, 31 desarmes, aí vocês podem falar assim, o Flamengo ficou menos com a bola, por isso que ele desarmou mais. Não, a questão não é nem ficar menos tempo com a bola que ele vai desarmar. É a forma como você atua defensivamente. A ocupação desse espaço no momento defensivo. Então o Flamengo foi eficiente nessa parte, nos desarmes, mas faltou ter a tranquilidade e a capacidade de matar o jogo quando teve as oportunidades, a partir do momento que o Fluminense se abre para o jogo. Quando o Diniz ele começa a fazer substituições para jogar o Fluminense para cima do Flamengo, mesmo com essas substituições, o Fluminense não conseguiu criar. Em contrapartida, o Flamengo teve oportunidades de vários contra-ataques, 2 deles, né, um com o Gerson e um com o Everton Cebolinha. Foi um absurdo eles perderem aqueles gols, não pode perder aquele tipo de gol. Né, no momento de um jogo decisivo como aquele, estava 1-0 ainda para o Flamengo tinha que matar o jogo, né, tinha que fazer o segundo gol para acabar com o ímpeto do Fluminense. Isso demorou a acontecer. Acontece numa bola ali espirrada que sobra para o Gabigol e ele empurra de pé canhoto para dentro das redes, dando números finais, e o Flamengo vencendo o rival por 2-0 num jogo que, na minha visão, foi super controlado pelo Flamengo. Inclusive, no segundo tempo, o Sampaoli, ele tira um dos zagueiros do Flamengo e coloca o Everton Ribeiro. Exatamente para quê? Para ter mais controle, tentar ter mais controle de bola e também melhorar as ações ofensivas com enfiadas de bola do Everton Ribeiro. O Everton não entrou tão bem assim, porque também ele vem se recuperando de uma lesão, poderia atuar só ali poucos minutos, isso me chamou a atenção também. Ele volta a atuar em tempo recorde. Um jogador que vem assim, me deixando muito empolgado com as atuações é o Eric Pulgar. Ontem, mais uma vez, um jogo muito bom do Pulgar, mesmo no sistema de marcação, mas também nos momentos de transição com a bola nos pés. Ele deu um lançamento belíssimo para o Cebolinha em um desses contra-ataques que o Cebolinha desperdiçou a chance de fazer o segundo gol. Então, vale aqui a gente destacar a importância que o Pulgar vem ganhando nessa equipe. Muito por quê? Porque o Flamengo não atuava com volantes. O Thiago Maia não é volante de marcação. O Gerson passa muito longe disso. Então o Flamengo não tinha volantes. O único volante que o Flamengo tinha foi embora, que era o João Gomes, que era mais marcador. Mordia mais, né? Mordia mais no sentido de roubar a bola do adversário. E com a entrada do Pulgar, o Flamengo ganha mais equilíbrio nessa parte defensiva, ganha mais qualidade no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, e também ele mostra que sabe sair jogando, sabe jogar com a bola nos pés, não é só um marcador. Ele também sabe fazer a transição rápida, sabe fazer esse balanço entre defesa e ataque de forma muito eficiente. Então fica aqui também esse destaque para a atuação do Eric Pulgar e Arrascaeta e Gabigol super decisivos. O Arrascaeta, mesmo voltando de lesão, se mostra mais uma vez muito eficiente e muito importante para esse time. O Flamengo, após o jogo, com toda aquela festa, aquela alegria e tal, a gente tem uma, digamos assim, uma entrevista até certo ponto assim, que chama atenção a forma como ela foi feita. A pergunta do Eric Faria, repórter da Globo, faz uma pergunta para o Gabigol e ele responde em tom de ironia, rebatendo o que foi dito durante essa semana com relação ao grupo, a relação entre os jogadores dentro do grupo do Flamengo. Vamos ouvir como foi essa entrevista do Gabigol para o Eric Faria após o apito final do jogo de ontem. O momento também do Flamengo, de repente, entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, sobre algumas coisas que saíram.
Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo, então? Os resultados estavam acontecendo. Só que não é pão, né? Que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo ele tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel está há 3 anos, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre. Não é Big Brother, é Flamengo. Tá aí o Gabriel. Como vocês viram, né, o Gabigol ele fala, né, que o problema é com a imprensa, não é dentro do clube, né, entre os jogadores. Ele não fala em nenhum momento sobre isso, fala sobre a questão de que o Flamengo, né, não é Big Brother, que não tem câmeras e tal. Ele é irônico, né, com relação a isso. Assim, achei legal porque a resposta não foi em tom ofensivo, pelo contrário, foi uma discordância. Ele tinha, ao meu ver, ele fez o que se esperava, né? Ele como grande atleta que é, como grande personagem que é do Flamengo, e muitas vezes capitão do time, né? Ele tinha que realmente dar esse tipo de resposta, porque também ele não ia confirmar que existe o grupo rachado, né? E o Eric Faria insiste, né? Então você quer dizer que não tem nenhum problema entre vocês? Aí ele fala, não, nosso problema é com a imprensa, né, que fica plantando, criando assunto e tal, não sei o quê. Então, assim, o Gabigol ele responde de uma forma firme, contundente, né, o termo que ele gosta de usar, que ele usou outro dia, falou até 5 vezes em uma das entrevistas na saída de campo, e rebatendo a matéria que o próprio Eric Faria fez em parceria com o Fred Gomes para o GE.com, falando sobre essas divergências que existem dentro do elenco. Inclusive o Gabigol, quando faz o segundo gol, ele corre em direção ao Davi Luiz, que é outro personagem também que foi tema desse noticiário durante a semana, que seria Gabigol e Davi Luiz que não se dão. Então os dois se abraçam, num sinal de tipo assim, ó, tá vendo, a gente não tem problema nenhum, e tal, aquela coisa toda. O Gabigol fala bem do Sampaoli, ele elogia o Sampaoli, né? Então, assim, me chama a atenção essa entrevista, porque o Gabigol, como um personagem forte que era, uma figura forte dentro do clube, ele sai e dá essa resposta para o jornalista ali à beira de campo, mesmo com a cabeça quente. Ele não foi mal educado, não foi ignorante, não foi grosseiro, mas se colocou contrário a tudo aquilo que foi noticiado durante a semana, como a gente pôde acompanhar aí nos principais canais de notícia ligados ao Flamengo. Na segunda-feira, o Flamengo vai encarar outro clássico, né? O Flamengo encara o Vasco da Gama, mando de campo do Vasco. A partida será no Maracanã, né, às 20 horas, segunda-feira, dia 5 de junho, perdão. O Flamengo entra em campo para encarar o Vasco da Gama, que é um clássico. O Vasco vem mal das pernas, né, com atuações ruins, muito abaixo, está na zona de rebaixamento, né, mas é um clássico. Como todo clássico, deve ser respeitado. E o Flamengo tem que entrar, pelo menos ao meu ver, é o que acredito que toda a torcida rubro-negra espera, é que o Flamengo entre em campo com o mesmo espírito que entrou no jogo de ontem contra o Fluminense, né? E essa resposta do Flamengo, que foi dada no jogo de ontem, né, para mim soou até como uma resposta realmente às críticas que vinham acontecendo e que eram pertinentes com relação à atuação do Flamengo. Eu mesmo fui bem crítico com relação
as últimas atuações do time, mesmo com uma sequência de 6 jogos sem perder, o Flamengo vinha jogando muito mal, jogou bem ontem, agora já são 7 jogos sem derrota, sendo 4 vitórias e 3 empates. Então cabe ao Flamengo agora manter o pique da remada para a sequência de jogos, são jogos decisivos. Cada jogo no Campeonato Brasileiro tem a sua importância, não dá para rifar jogo no Campeonato Brasileiro. O grande problema que eu vejo agora é essa questão física, porque no segundo tempo do jogo de ontem, o Flamengo começou a mostrar mais uma vez aqueles sinais de cansaço que a gente vem falando incansavelmente, né, dessas últimas semanas. Então, que Flamengo vai jogar contra o Vasco? Será que ele vai com um time misto? Por que time misto? Porque na quinta-feira tem um jogo importantíssimo e super decisivo, que é o jogo contra o Racing. Então, que time o São Paulo vai levar a campo para um jogo contra o Vasco na próxima segunda-feira? Um jogo também importante, porque vale 3 pontos, vale a rivalidade que existe entre os dois times, né? Vale manter o rival na zona de rebaixamento, que isso para o torcedor tem uma importância muito grande, né? E vale os 3 pontos para o Flamengo se manter ali em cima na tabela, perseguindo os times que estão à sua frente nesse momento. Então, assim, esse equilíbrio de escalação, parte física, que eu acho que é a grande charada que o Sampaoli vai ter nesses próximos dias, né? Conseguir colocar um time competitivo segunda-feira e também na quinta-feira contra o Racing, né? Agora a gente tem que esperar para ver como vai ser esse desenrolar dessa escalação que o Sampaoli irá utilizar na próxima segunda, mas já mirando o jogo de quinta-feira contra o Racing no Maracanã. Jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Será que o time vai manter a intensidade do jogo da Copa do Brasil, igual foi ontem? O que esperar desse Flamengo? Ou vai voltar a ser o Flamengo do modo banana, arame liso que vinha nos últimos jogos? Mesmo não perdendo, vinha atuando muito mal. E outra, contra o Vasco, o Flamengo ele vai ter que adotar uma outra forma de jogar. Contra o Fluminense, ele espera o Fluminense, né, dá a bola para o Fluminense, marca adiantado, impede o Fluminense de criar grandes oportunidades, tem menos posse de bola. Contra o Vasco, o Flamengo vai ter que ser o time que se impõe com a bola nos pés. É saber dosar esse jogo de adaptação de acordo com cada adversário. O jogo vai exigir do Flamengo que o Flamengo seja um time mais agressivo, porque o Vasco com certeza vai jogar com linha baixa, tentando jogar por uma bola aérea ou um contra-ataque. Então, esperar para ver segunda-feira que time irá entrar em campo e como irá atuar o Flamengo. E isso a gente vai repercutir na próxima semana após o jogo entre Vasco e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Certo? Agradecer aí, pedir para vocês se inscreverem no canal, assistirem pelo YouTube ou ouvirem pelas plataformas de podcast disponíveis, né? Spotify, Deezer, Amazon, iPhone e tal. Então, o canal Flamengo Sem Limites aí agora, tanto no YouTube quanto no podcast. Esse é o episódio 4, a gente encerra por aqui, agradecendo a audiência de vocês. Então se cuidem, tudo de bom e saudações rubro-negras.